Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, a todos que nos acompanham aqui presencialmente e pelas redes sociais. Boa noite à imprensa. Quero começar a minha fala de hoje lendo uma mensagem que eu acabei de receber, em virtude de um projeto que muitas vezes é tão simples para a gente fazer, mas que representa tanto na vida das pessoas. Diz o seguinte: boa noite, Terezinha. Primeiramente, obrigado. Vi que foi aprovada a servidão. Ficamos muito felizes. Parabéns pelo interesse. E daí ele pergunta, agora falta mais alguma coisa? Porque eu quero e preciso solicitar o número para minha casa. Então, só para deixar registrado aqui aos nobres colegas, que às vezes algum projeto simples para nós é de importância muito grande para aquele que precisa. Também vou fazer uma menção aqui em relação às chuvas deste final de semana, que em 24 horas choveu aquilo que seria o normal para um mês todo. Existe uma média de chuva para o mês que é de 100 a 200, e nós tivemos em 24 horas 168. Então, para todos terem a noção do quanto representa isso num curto período. E com isso, nas palavras do senhor Edival, que é o representante da Defesa Civil Estadual, que esteve aqui em São Bento durante o dia de ontem, ele disse, por melhor que fosse o sistema de rede pluvial, por maior que fosse, por maior sobra que tivesse, não daria conta devido à grande quantidade de chuvas. E aqui o vereador Sabino, o vereador Paulo, o vereador Hélio, o vereador Pichinski, que também trabalhou na Secretaria de Obras, poderiam estar entendendo melhor essas palavras do senhor da Defesa Civil, que fala nesse sentido. Então, os prejuízos foram enormes, diversos problemas, diversos deslizamentos, diversos alagamentos, muitas famílias com situação de perda de muitos bens patrimoniais, de muitos mantimentos, pessoas que tinham acabado de fazer suas compras no mercado e que tiveram perda total, pessoas que foram ajudadas. Nenhuma delas precisou de abrigo, não porque não precisaram sair de suas casas, precisaram sim sair de suas casas, mas muitas delas preferiram ir para a casa de amigos ou de parentes, não necessitando de abrigo, que está preparado, que a Prefeitura tem preparado, se for o caso de precisar colocar algumas pessoas numa situação de abrigo. Esperamos que as chuvas não venham com tanta força como vieram na noite de sábado, embora a previsão seja de chuva até o dia 1º. Então, até quarta-feira, nós vamos continuar tendo chuvas, e como já está bastante encharcado, uma chuva que não seja naquele tamanho do que deu no sábado já pode ser muito grave agora. Foram feitos mais de 60 atendimentos, o Corpo de Bombeiros também fez mais de 2 dezenas de atendimentos na cidade. A Defesa Civil teve a colaboração de forma voluntária de diversas pessoas de todos os escalões da Prefeitura, voluntários da comunidade que também acompanharam. Na reunião de ontem, até eu ia colocar que eu ia chamar os vereadores, se necessário fosse, mas tinha muitos voluntários e não houve essa necessidade. Então, que bom que São Bento do Sul tem esse lado que desperta a vontade de ajudar o próximo, né? Não vai resolver todos os problemas, mas vai amenizar com certeza. Falando da Rua Jaraguá, até o dia de ontem, a princípio não havia acontecido nada, mas hoje verificou-se que deve ter cedido 7 centímetros a rua e que mais uma casa deva ser interditada. Amanhã vai ser feita uma vistoria com técnicos e para averiguar essa situação. Ainda a respeito da Rua Jaraguá, o senhor Edival da Defesa Civil, que esteve na reunião de ontem à tarde, mas ele esteve o dia todo, desde a madrugada de ontem aqui em São Bento, acompanhando todos os eventos por causa da chuva, ele disse que está bastante adiantado todo o processo que a Prefeitura tem feito e que a Prefeitura fez totalmente de forma regular e está próximo de uma liberação de valores para vir para a reconstrução daquelas casas. Então, esperamos que, de fato, ocorra o mais rápido possível para dar uma resposta a essa situação, àquelas famílias, porque, de fato, como o vereador Sabino mostrou nas fotos, as pessoas estão passando naquela rua que ficou apenas um pedaço dela.
Quero falar aqui também a respeito da causa animal. Nós tivemos nesse final de semana o Castrabus, que fez a intervenção em 138 animais, como a vereadora Carla já passou anteriormente, mas que aqui na casa também está tramitando um projeto de lei que também trata da causa animal, que é em relação à chipagem dos animais. E nesse projeto, vereador Dalan, eu precisaria conversar, até tenho ele separado, ele precisaria conversar com o senhor um instantinho após a reunião, porque em conversa com o doutor Vanderlei, a gente entendeu que seria o caso de fazer uma alteração ali no projeto, então, se pudesse ser hoje, agradeceria. Outras ações em relação à causa animal estão sendo vistas para que essa demanda, que também é uma necessidade de ser resolvida, seja atendida. Ainda, a Estrada das Neves foi assinada a ordem de serviço e nos próximos dias, então, aquela obra será iniciada. Lembrando que toda aquela obra lá já foi feita parte de saneamento básico, e vai receber nova drenagem, pavimentação, calçadas em paver, ciclofaixas e sinalização. Então, é uma obra que, juntamente com os valores já dispendidos pelo SAMAI, vai ter um custo de mais de 8 milhões, mas que vai atender de forma adequada àquela comunidade. Na semana passada também, nós tivemos a inauguração da obra de ampliação e reforma na Escola Araci Hanzi, onde foi investido o valor de R$920 mil. Houve também uma intervenção na quadra esportiva, e lá ainda existe uma pendência, que é a relação à corte de árvores que estão gerando riscos para aquela quadra esportiva lá, mas que no próximo ano, quando então tiver orçamento, porque nós acabamos não aprovando um projeto de alteração orçamentária para que aquela situação fosse atendida, né? Então, a princípio, no início do próximo ano já vai estar sendo realizado. Na semana passada também tivemos o 3º encontro de cuidadores em família. Esses encontros eles tiveram início ainda antes da pandemia, e durante o período de pandemia foi suspenso e retornou na semana passada. Então, o objetivo desses encontros é estreitar os laços com as pessoas que são cuidadoras de idosos, cuidadoras de pessoas acamadas, para troca de experiências e de capacitação também, quando necessário. Ainda sobre essa questão das chuvas que ocorreram na cidade, uma ação muito importante e foi tomada de forma urgente, que foi a decretação da situação de emergência, porque isso possibilita que o município receba ajuda do Estado, e hoje já foi liberado o envio de cestas básicas, de colchões e de kits de limpeza para todas as famílias que tiveram algum prejuízo nesse sentido e que se cadastraram e estão se cadastrando no CRAS, que todas as pessoas que têm essa necessidade precisam fazer o cadastro, porque esse cadastro ele é encaminhado à Defesa Civil Estadual. Mais uma ação da Secretaria de Saúde começou na data de hoje, que é a unidade móvel para a realização de exames. E no dia de hoje foram realizados 40 exames de ultrassom. Então, é uma parceria através do consórcio CIS-Nordeste, e que vai atender a realização de exames, tentando diminuir as filas. Então, se em um dia foram realizados 40 exames, e é uma unidade móvel, acredito que vai poder atender e resolver bastante essa questão dessa pendência em relação a exames. E, por último, senhores vereadores, eu quero fazer um convite a todos. Nós vamos estar entregando o convite impresso a cada vereador, e convidar também a todos os assessores, assim como foram convidadas diversas entidades, principalmente as entidades que são ligadas, de alguma forma, a atendimento a mulheres. Vereadora Zuleika e vereadora Carla, eu, o assessor Jean, a assessora Franciele, estivemos durante esse ano todo visitando as escolas municipais, estaduais e particulares. Nós temos ainda 2 turmas para serem atendidas no dia 30, que é quarta-feira, para que a gente consiga vencer todas as salas de 9º anos aqui do município. Com o atendimento dessas últimas turmas, serão mais de 1.000 alunos que foram visitados e tiveram a oportunidade, que nós tivemos a oportunidade de conversar com eles a respeito de um tema que é bastante importante, que é a violência contra a mulher, e trazer, de alguma forma, conscientização para que
seja minimizado esse problema que é bastante grave, assim como também é muito grave a violência contra a criança, contra o idoso e todas as outras violências que temos também. Mas, na quinta-feira, às 19h30, vai acontecer aqui no plenário da Câmara o encerramento das atividades da Procuradoria da Mulher em relação ao ano de 2022, apresentando todo o trabalho que foi feito, tendo algumas falas ainda, e todos estão convidados, vereadores e assessores, para virem fazer parte deste momento. Lembrando também que na semana passada, em virtude do trabalho que a Procuradoria da Mulher fez, fomos convidados por uma empresa, pela empresa Móveis Weima, para estar participando da CIPAT, no momento que eles têm também de prevenção, conscientização. Eu, vereadora Zuleika, estivemos lá falando a respeito de assédio moral no ambiente de trabalho. Então, o convite, ele acabou vindo aqui para nós, em virtude desse trabalho que nós fizemos, né, durante esse ano todo nas escolas, e a gente agradece a oportunidade, e foi de bastante valia a conversa que tivemos lá também. Então, devolvo o restante do tempo, senhora presidente, e boa noite a todos.